Desde a pré-história até a arte contemporânea, que são os dias atuais, a arte está presente no nosso dia a dia. Eu sou o Lucas Vasquez. Eu sou Manuel Molo e hoje vamos apresentar a linha do tempo da arte. Puxa a vinheta. O Renascimento está presente na história do século XIV ao século XVI. Mais ou menos assim na Idade Média, também na criação da imprensa e nas grandes navegações. O seu foco era o antropocentrismo, ou seja, a perfeição anatômica, racionalidade e equilíbrio. Teve também o uso de matemática e geometria para fazer a perspectiva linear. E seus principais pintores, no caso, foi Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. Esses são os nomes das tartarugas ninjas em referência justamente a esses artistas. No Barroco, que aconteceu entre os séculos XVII e XVIII, Foi uma reforma protestante contra a reforma católica. O seu foco era a emoção, a dualidade e a diferença, ou seja, claro e escuro. O seu foco era provocar emoção no telespectador da arte. Era buscar emoções fortes, era a pessoa chorar de emoção ao prestigiar aquela arte. e também tinha alguns personagens principais desse movimento, né? Tipo Caravaggio e aqui no Brasil Aleijadinho, que realmente era aleijado mesmo. Ele não era manco? É manco, ele era manco, mas era aleijado. Agora vamos falar sobre o romantismo. Ele teve início no final do século XVIII e metade do século XIX. No seu contexto, na sua criação, foi em meio à Revolução Francesa e à ascensão da burguesia. Subjetivismo, sentimentalismo, nacionalismo, fuga da realidade e da natureza estão presentes nesse movimento. Delacroix é um grande artista desse movimento aí. Podemos esquecer dos artistas brasileiros, né, que estamos estudando literatura, que é Castro Alves, esses caras doidos aí. E pô, agora Castro Alves reza a lenda aí que o homem era pegadinho. Isso aí. Não, você tá ligado que ele tinha uma obra literária, pô, que cada verso era ele falando de uma mulher, pô. Era boa noite Maria, boa noite não sei quem. Massa. Como era nojento. E quando acabou a era do romantismo, em meio do século XIX, veio o realismo, que veio em volta da segunda revolução industrial e meios científicos, por assim dizer. Tinha foco na objetividade. Basicamente, o artista fazia a sua obra mostrando o mundo como ele é, na sua visão, né? Um deles é Jean-François Millet. Falando sobre o realismo, só que no Brasil também, podemos citar na literatura Machado de Assis, que é literalmente o maior escritor assim, brasileiro, ao meu ver, no caso. Principalmente sobre o realismo. Na era do realismo ele é o principal. Ele cortava lenha também, Machado. Aquela merda, moço. Agora, no impressionismo, que começou no fim do século XIX, teve a criação da fotografia e da tinta que os artistas começaram a sair de suas casas, de onde eles faziam as coisas, né, as pinturas, as artes, e começaram a pintar ao ar livre. Aqui o foco é cor e luz, não há contorno certo no caso. Aqui é mais a presença da física em si, da luz em si, do ambiente em si, podemos assim dizer. E um dos seus artistas, no caso, era Degas, se eu não me engano, esse é o nome deles. Agora vamos falar sobre o modernismo. Como diz o próprio nome, é uma das eras mais próximas assim, da arte, que podemos assim dizer. Era moderna isso. Começou no século XX, em torno da Primeira Guerra Mundial, com a motivação que as tecnologias estavam evoluindo cada vez mais. Eles buscavam a experimentação, sabe? Buscavam também destruir o passado e para criar um novo. Foi onde surgiram as vanguardas, tipo cubismo, surrealismo, futurismo. E alguns personagens que podemos citar é o Picasso. Picasso era desse movimento. Também o Salvador Dalí, Tarsila do Amaral.
Agora, contemporaneidade, né? Contemporaneidade, final da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, né? E até os dias atuais. Tem tem foco na pluralidade e no conceitualismo, né? O porquê é mais importante que a técnica. Além disso, tem um contexto na globalização, na era digital, e utiliza qualquer coisa que tiver, por exemplo, vídeo, instalações. Pequena curiosidade sobre isso aí, que inclusive foi dado em sala de aula pela nossa querida professora Rafaela, foi um curto onde ela apresentou aquele projeto onde eles usavam o lixo, reutilizavam o lixo para fazer artes, para replicar artes famosas. E esse curta é aqui no Brasil. Infelizmente eu não vou me lembrar o nome do curta, mas é uma curiosidade muito boa, também que representa o nosso querido país, né? Essa foi nossa timeline desde o Renascimento até a arte moderna. Foi bom enquanto durou, passamos por vários tipos de artes, os mais importantes, mas como dizia minha ex-tóxica, terminamos. É o jeito, né, pai? Aqui, Aura. Os caras não fez nada pra é mais fácil. Aqui, Aura. Aqui, Aura. Ó, gostei. Por favor, o que aconteceu? Relaxa. A diferença das emoções. E o seu foco justamente era... O seu foco justamente... Ei, vai. Não, peraí. Vai ficar gravando, né? Eu não vou contar. Gatinha, essa mais. A arte está presente desde a era pré-histórica. Ei, mano. Acabou. E o... Chega não. Mano, esse... Ei, o Miguel. Estragou, pô. Vai ficar mais massa. Ele não era bom? É manco, ele era manco, mas era aleijado. Isso aí não bota não. Não, vamos... Essa foi nossa timeline desde o Renascimento até a arte moderna. Foi bom enquanto durou, passamos por vários tipos de artes, os mais importantes, mas como dizia minha ex-tóxica, terminamos. É o jeito, né, pai? Aê!